Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Deus, eu estou aqui, Deus, para te pedir pela vida do reverendo Digleton, Deus. A gente crê que ele é um servo teu, é uma pessoa que foi chamada e escolhida pelo Senhor, Deus, para ser ministro da tua palavra e para nos ensinar, Deus. Nesse momento eu peço que tudo que ele vier a falar, Deus, seja aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Deus, aquilo que o Senhor quer tratar na vida de cada um que está aqui presente, Deus, e que acima de tudo a gente possa estar agora com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz, Deus, com o nosso coração aberto, Deus, para ser tratado por Ti, Deus, e que aquilo, Deus, que talvez a gente vá ser desafiado hoje, Deus, a fazer ou a não mais fazer, Deus, quando a gente sair aqui da igreja, Deus, a gente possa se colocar diante de Ti, Deus, reconhecendo que com Tua ajuda, Deus, a gente pode buscar isso, Pai. Usa, Deus, a vida do Teu servo, ser com ele, Deus, com a família dele, Deus, te peço também por sua esposa, por seus filhos, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando, Deus, a sua vida, o seu ministério, a sua família, a sua igreja, Pai. Que a gente possa agora ouvir a Tua palavra, Deus, e muito obrigada, porque é um privilégio para a gente estar aqui ouvindo, Deus. Essa é a minha oração com o perdão dos meus pecados. Amém. Lembrem de já ir anotando as perguntinhas para não esquecer, viu? Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Antes de começar, eu quero ler alguns textos bíblicos e começar a explanação. Enquanto eu me organizo aqui, me permita só, como presidente do nosso presbitério, dizer da minha alegria de estar aqui com os irmãos nessa noite, de ver a UMP da IPF ativa nas suas programações. Com certeza, reverendo Felipe, reverendo Célio, não sei se já falaram, vão estar falando para os irmãos, o nosso presbitério já aprovou a organização da nossa federação de UMP. Vai ser algo com certeza muito interessante para todos nós. Se eu não estiver enganado, nós temos 3 ou 4 igrejas que têm o MP, não é? Então, que Deus possa estar abençoando a juventude, não é? Não apenas da IPF. Tem? Então são 5, não é? 5 igrejas com o MP. Que Deus esteja abençoando a juventude aqui da IPF, a juventude do nosso presbitério aqui de Alagoas, os jovens presbiterianos. Muito bem. Pessoal, a proposta para a nossa mensagem, reflexão, conversa dessa noite é falar sobre sensualidade, sobre pornografia e, obviamente, nós fazemos isso sempre à luz da palavra de Deus. Nós não temos como tratar de temas como esses, dentre muitos outros, sem que tenhamos a palavra de Deus como a base para tudo. Haja vista que, como reformados que nós somos, entendemos que a palavra, as Sagradas Escrituras, é a única regra de fé e prática da nossa vida. Então, o que é que a palavra de Deus vai nos orientar, vai nos falar? A gente vai pincelar alguns textos, não é? Talvez nós não tenhamos especificamente o tema propriamente dito em um texto apenas, mas alguns textos da palavra de Deus, inclusive o próprio texto que nós lemos da primeira carta de Pedro, né, no iniciozinho ali, verso 14, ou já no verso 13, fala da necessidade de deixarmos as coisas carnais, buscarmos uma vida de santidade diante do Senhor. Então eu convido você a abrir a palavra de Deus nesse instante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos começar trabalhando e tratando um pouco da questão da sensualidade. Obviamente nós passaremos então para um tema mais complexo, mais profundo, que é a pornografia, e a partir desse momento eu queria compartilhar um estudo que eu encontrei. Eu não conhecia essa pesquisa que foi feita com os irmãos, para a gente fazer algumas observações a respeito
do que esse estudo levantou dentro da igreja, dos jovens cristãos e dos adultos também, de um modo geral, e aí nós vamos conversando, tá certo? 1 Timóteo capítulo 2, verso 8 até o verso 10, são 3 versículos apenas. Diz assim a palavra: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Pessoal, obviamente nós estamos diante de um texto que tem quase 2000 anos, em que foi escrito numa cultura diferente, num contexto diferente, comportamentos diferentes. Obviamente que até a forma em que as mulheres se arrumavam, se produziam, era uma forma diferente da que nós temos hoje. Contudo, todavia, os princípios não mudam, permanecem os mesmos. Da mesma forma que numa cultura antiga as mulheres se ataviavam, né? As mulheres, elas buscavam esse visual, da mesma forma hoje não mudou. Esse conceito, essa ideia, obviamente está presente também na nossa cultura. Eu queria pular aqui essa parte cultural, eu acho que ela não é o foco da nossa reflexão nessa noite, mas destacar alguns princípios. Quando nós falamos sobre sensualidade, nós estamos falando de algo que é difícil muitas vezes a gente estabelecer o limite para isso. Por exemplo, né? Qual é o tamanho da saia ideal? Só para a gente, ou do short do rapaz, né? Qual é o limite entre aquilo que nós podemos considerar algo que está extrapolando ou algo que faz parte do cotidiano, da natureza, daquilo que vai estar presente na nossa cultura? O texto que nós lemos, ele traz 2 expressões que são bastante interessantes. Obviamente ele fala aqui para os homens, mas fala para as mulheres também. Obviamente que quando nós tratamos dessa questão da sensualidade, talvez ela afete um pouquinho mais as mulheres, por conta até da diferença que nós temos no que diz respeito ao ponto de que o homem, ele lida muito com a questão visual, a mulher nem tanto. Então o homem, a atenção do homem, ela é muito mais explorada diante daquilo que ele vê, não é? O alerta, ou o desejo, ou a vontade, com certeza esse botãozinho aí do start vai estar muito mais presente no homem, na perspectiva daquilo que ele vê, do que a mulher. Obviamente que os dois têm as suas características, as suas peculiaridades. E o texto então vai falar de 2 palavras, apontando para a mulher, mas que serve para mulheres, serve para os homens, serve para todos nós. O texto fala de modéstia, o texto fala de bom senso. Veja que são coisas relativamente subjetivas, mas que com certeza nas nossas relações interpessoais, no nosso cotidiano, nós temos como perceber se algo está fugindo do bom senso, se algo está deixando de ser algo modesto. Veja, da mesma sorte, diz o texto, que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia, não é? Modéstia, meus amados irmãos, o modesto é aquela pessoa que não age com superioridade, que é mais simples, que não busca os holofotes, né? Aquela pessoa que não quer, como é que eu diria, que não quer causar, tá certo? Que não quer, de fato, chamar a atenção. E, infelizmente, ou sei lá, outro adjetivo que nós poderíamos utilizar, em alguns momentos nós vamos enxergar tanto os homens como as mulheres se portando, se vestindo
E aí eu estou falando de vestimenta, eu estou falando da forma como nós conversamos, aí eu estou falando de comportamento, eu estou falando da forma como nós nos relacionamos com os nossos amigos, sem modéstia alguma. Seja no nosso linguajar, seja na forma como nós nos portamos, seja na forma como nós nos vestimos. Vocês hão de, acredito eu, de concordar comigo que existem muitas pessoas que de fato gostam de chamar a atenção, gostam de atrair o holofote ou os holofotes para si, né? Aquela pessoa que no colégio vai causar na perspectiva de que fale de mim, bem ou mal, mas o importante é falar de mim, né? A modéstia, então, descrita na palavra de Deus, deve ser uma qualidade do cristão e, obviamente, do jovem cristão também. A simplicidade, a modéstia. Na realidade, o finalzinho do verso 10 aí, falando das mulheres, mas eu estou expandindo aqui tanto para as mulheres como para os homens, né? Fala de que as mulheres que são piedosas e que querem buscar uma vida verdadeiramente piedosa diante do Senhor, têm que observar esses preceitos. E além da modéstia, o texto também vai falar do bom senso, né? Qual o limite do tamanho da saia, do short? Tem que ter bom senso, não é? Eu confesso que não me compete, não me cabe estar com a régua medindo o que é certo, o que é errado, mas muito me incomoda, e eu acho que talvez aí seja uma dica para todos nós. Às vezes a gente vê umas meninas que colocam as mini saias, né, e que sempre tem que estar ajustando. Ora, se eu preciso estar toda hora baixando, é porque tem alguma coisa errada, não é? A forma como nós nos sentamos, a forma como nós conversamos. Veja, eu estou falando de comportamento, eu estou falando do cotidiano, eu estou falando do dia a dia. Nós vivemos, meus amados irmãos, numa sociedade onde o hedonismo, né, essa ética do prazer, essa busca pelo prazer, do aparecer, do ser destaque, tem tomado proporções assustadoras e impressionantes. E às vezes nós somos engolidos pela cultura na qual nós estamos inseridos. E como jovens cristãos, nós precisamos estar atentos a essas realidades. Quando nós nos deparamos com aquela situação em que a cultura está nos engolindo, nos dominando, nós precisamos nos lembrar de Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. A palavra de Deus, de forma muito clara, diz que nós não devemos tomar a forma do mundo, conformar-se, tomar a forma de. Mas nós devemos fazer o quê? Nós devemos buscar essa transformação, não é? Através de uma transformação que foi realizada primeiro na nossa mente. Porque, meus amados irmãos, tudo é questão de visão de mundo, de concepção. Tem uma frase que eu sou muito preocupado com ela. Aquela frase que diz assim: besteira, isso não tem nada demais. Pode ser que de fato não tenha nada demais, mas e se tiver? A porta da concessão que nós abrimos é uma porta que é muito difícil de fechar. E todas as vezes que nós vamos abrindo concessão, nós vamos cedendo terreno para o inimigo, ou vamos cedendo terreno para o pecado que habita no nosso coração, nós estamos caminhando para um abismo. Nós estamos nos afastando de Deus. Nós estamos deixando de buscar uma vida piedosa, uma vida de santidade. E não é esse o propósito da palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Na realidade, meus amados irmãos, o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para nos resgatar deste mundo, para nos fazer novas criaturas. 1 Coríntios capítulo 7, verso 9. Um texto bem interessante para todos nós jovens. Esse é um texto clássico sobre casamento. 1 Coríntios capítulo 7. E o verso 9 vai dizer assim: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver em chamas, do que viver abrasado, do que viver, pense aí no adjetivo que você possa imaginar. É a libido mesmo, é o desejo mesmo. E aí veja,
nós temos os nossos desejos, os desejos carnais, que não são necessariamente errados e equivocados, eu vou chegar nesse ponto. Há um espaço dentro da vida cristã para a sensualidade. Se não existisse esse espaço, a palavra de Deus não tinha um livro, que é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que mostra o amor do marido e da esposa. O grande ponto e o grande problema a ser destacado é esse: o lugar da sensualidade é dentro do casamento. E não pode ser fora dele em hipótese alguma. Se você quer encontrar a palavra de Deus falando sobre isso, nós vamos para Cantares de Salomão. Nós vamos ver algumas expressões até que a gente vai dizer assim: poxa vida, a Bíblia está dizendo isso. Está mesmo na Bíblia, isso está na Bíblia, porque o sentimento da carne, o desejo, esse desejo do homem para com a mulher não é pecado por si só, desde que ele seja desfrutado dentro do propósito que Deus estabeleceu para nós, desde que ele seja desenvolvido dentro do ambiente que Deus determinou que ele fosse desenvolvido. E esse ambiente não é o Instagram. Esse ambiente não é o WhatsApp, mandando nudes ou coisa desse tipo, dessa espécie. Esse ambiente é o casamento. E aí veja, esse texto de 1 Coríntios capítulo 7 traz um conselho muito interessante. Eu não vou entrar aqui nos detalhes. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, quem tiver o dom do celibato aí, quem não sentir desejo, necessidade de casar, que não case, seja como eu sou. No momento em que Paulo escreveu isso, ele não estava casado. Discute-se se ele era viúvo, se ele era solteiro. Não vou entrar no mérito dessa discussão teológica, mas ele diz ao solteiro: se você não tem o dom do celibato, se você não se aguenta, se você vive em brasas, se você vive em chamas, case. Porque é no casamento que o fogo precisa ser apagado, não é em outro lugar. Estão compreendendo? A sensualidade, o problema da sensualidade antes do casamento é porque a sensualidade muitas vezes é essa fagulha que acende o fogo. E nós não precisamos disso. Nós gostamos disso, nós achamos isso prazeroso, mas enquanto jovens cristãos nós não precisamos disso, porque se isso é feito fora do casamento, isso vai nos levar para um terreno extremamente perigoso, do qual nós provavelmente perderemos o controle aqui ou acolá. Nós não podemos brincar com fogo, porque quem brinca com fogo, mais cedo ou mais tarde, vai se queimar. Eu gosto muito do exemplo de José. Tem um filme, em nome da Rosa. Eu não indico porque tem umas cenas desnecessárias, mas a história é interessante. Não estou indicando, para depois dizer que o pastor de Gleito foi lá e indicou um filme. Não indico esse filme, tá certo? Mas a história é de Abelardo e Heloísa, uma história que se passa na Idade Média. E Abelardo foi um filósofo que ele tinha uma tese, dentre várias, que era mais nobre, veja a tese, era mais nobre enfrentar e vencer a tentação do que fugir dela. Eu discordo da tese de Abelardo e fico com a tese de José. Quando atacado pela mulher de Potifar, é melhor fugir. Sabe por quê? Porque a gente não pode menosprezar a força do pecado que existe no nosso coração. Nós não podemos desprezar as ciladas que Satanás coloca diante de nós. Meus amados irmãos, eu estou falando de uma luta contínua e constante pela santidade. Uma vida verdadeiramente piedosa diante do Senhor. Uma das canções, acho que do Projeto Sola que nós cantamos, diz: o passado, me ajuda aí, já não tem mais poder, pois novo sou. Lá no finalzinho do século IV,
final do século IV, início do século V, um grande teólogo, pai da igreja, chamado Santo Agostinho, ele desenvolvendo a sua teologia, ele diz uma frase que eu acho simplesmente fantástica. Do momento antes de Cristo e do momento depois de Cristo com relação ao pecado. E aí o pecado aqui engloba, obviamente, todas as coisas, mas eu estou focando para a questão da sensualidade, para a questão da pornografia, para a questão do uso indevido do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Santo Agostinho diz assim, antes de Cristo, antes da conversão, nós não podíamos não pecar. Depois de Cristo, nós podemos não pecar. O passado já não tem mais, ele ainda tem força, mas ele não tem mais a força que ele tinha antes. Por quê? Porque agora a realidade da nossa vida é outra, no sentido de que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E aí, antes de você imaginar, pensar e dizer assim, não, eu quero comprar aquele carro, eu quero comprar aquela casa, eu vou passar no concurso Y, X, Z, seja lá o que for, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Pense assim, eu hoje vou resistir ao pecado, eu hoje não vou fazer o que é errado. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga assim, eu não vou ceder à tentação da pornografia, da relação sexual fora do casamento, da sensualidade fora do casamento, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Atos 1:8, um texto clássico da palavra de Deus, diz que a igreja de Cristo, recebemos o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Para quê, irmãos? Para a gente fazer mágica, para a gente dar cambalhota, para a gente, inventar coisas. O texto é muito claro quando ele diz, recebereis sobre vós o Espírito Santo de Deus para, me ajuda aí, serem o quê? Minhas testemunhas. Como testemunhar? Se nós cedemos às tentações carnais numa perspectiva fora do casamento. Pastor, é muito difícil. Não é para mim que vocês vão dizer que é difícil, eu sei que é difícil, eu sou o ser humano como todos vocês. Pastor não é super-homem não, viu? Pastor tem os mesmos sentimentos de todo ser humano, é um ser humano como outro qualquer. Nós também vivemos em luta. Mas a perspectiva que eu preciso ter diante de mim é, eu sei que não é difícil, mas o Espírito Santo de Deus age na minha vida. Existe um poder que me abençoa, existe um poder que me fortalece. Você está lá namorando, aí palavra bonita para lá, palavra bonita para cá, você está inaugurando aquele perfume novo, não é? A coisa vai esquentando, a mão começa a ficar meio nervosa. Meu irmão, minha irmã, comece a orar. Eu tinha um amigo que dizia que nessa hora ele pegava um violão e ia tocar, para ver se baixava a tentação, para ver se baixava o fogo. É a perspectiva de entender e de compreender que existe um poder maior que nos controla. Nós não podemos ser dominados por esse tipo de sentimento. Que jovens somos nós? Que fraqueza é essa nossa? E o pior de tudo, para além, muitas vezes, dessa fraqueza que nós demonstramos, há quem queira ainda chamar o errado de certo. Esse para mim é o grande problema. Há quem queira normatizar ou normalizar gestos, atitudes, posturas que não convêm. Primeira carta de Pedro vai falar não apenas no capítulo 1, vai falar no capítulo 2, depois em casa lê essa carta. A busca pela santidade, a necessidade de buscar a santidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20, 21 e 22, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purifica destes erros, será utensílio de honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.
Foge outrossim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Esse texto diz que existem 2 tipos de utensílios dentro de uma casa: aqueles que servem para a honra e aqueles que servem para a desonra. É importante que você pense e avalie a sua vida no reino de Deus, na casa do Senhor Jesus. Você, como um vaso nas mãos do oleiro, você tem sido um vaso que glorifica o nome do Senhor, que dignifica o nome do Senhor? Seus amigos de trabalho, seus amigos de faculdade, seus amigos de escola, seus familiares, as pessoas que estão próximas a você, olham para você e dizem: aqui está um vaso de valor. Um varão, uma varoa, um jovem cristão diferenciado. Não é que esse jovem não tenha desejos, não é que esse jovem não tenha as suas lutas pessoais, mas no poder do Espírito Santo de Deus, ele tem lutado contra uma cultura nefasta que tem prejudicado de forma horrenda e terrível a vida das pessoas. E eu, de certa forma, me encaminho agora, irmãos, eu estudando sobre esse tema, eu me deparei, é até um estudo que vem numa revista de escola dominical da nossa editora, um material de apoio, e aí eu vou pedir ao nosso irmão lá, que vá passando, a gente vai ver se combina aqui os slides. Eu me deparei com um estudo que foi feito em 2016, se eu não estiver enganado. Eu depois mando esse estudo para Beatriz. Ele pode ser usado desde que a fonte seja dita, não seja modificado. É um trabalho que eu achei muito interessante. Rafael até tinha trazido uma outra pesquisa que tinham feito sobre acesso na internet, uma coisa impressionante, fizeram um levantamento de buscas, de procuras. Eu lembro agora, por exemplo, no Rio Grande do Sul, 90% das buscas por sites, Xvideo e esses sites pornográficos, e 10% pesquisando sobre Bíblia, sobre uma mensagem bíblica, sobre um tema afim. E aí eu, pesquisando sobre isso, achei esse material muito elucidativo, e eu queria adentrar um pouquinho nele, porque eu entendo que alguns dados aqui são assustadores e devem nos fazer refletir sobre eles. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Você é um jovem cristão lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós não podemos perder isso de vista. O objetivo da nossa vida, meus amados irmãos, deve ser glorificar o nome do Senhor. Algumas perguntas foram feitas. E aqui é uma pergunta, essas perguntas elas atingem toda a igreja, não apenas a juventude. Nós já estamos aí na primeira pergunta. Olha que coisa assustadora. Você já viu conteúdo pornográfico? Sim, 98,50%. Desculpa, espera aí. Isso mesmo, 98,50% sim. Não, 1,5%. Qual a situação mais comum para você ver conteúdo pornográfico? Alguém me envia e me mostra. Veja, do universo daqueles 98,5% que já viram ou que consomem, material pornográfico, 19,75% faz porque alguém enviou. Olha a tentação externa. Aí você diz assim: vamos viver no mosteiro, vamos neutralizar as tentações externas. A culpa não é minha. Deus, a culpa não é minha. Eu estava quieto no meu canto, meditando, orando, sei lá. E fulano de tal, ou o cão, ou Satanás, seja lá quem for, é que veio a tentar. Essa é uma boa desculpa. Só que ela não cola para 80% das pessoas que consumiram ou consomem esse material. Porque 80% daqueles que consomem isso procuram por conta própria. Iniciativa
própria. Vontade própria. Eu estou falando do universo de crentes. Eu não estou falando de universo de descrentes. Esse é o mapa da nossa situação. Eu digo nosso porque está todo mundo aqui no mesmo barco. Nós somos a igreja de Cristo. Pode ir para o segundo quadrinho aí. Qual é o meio mais comum para você ver conteúdo pornográfico? 0,79 revistas. Essa é a turma das antigas, tá certo? Caiu em desuso. 5,24 outros, 12% aplicativo de celular, 81, quase 82% em sites pornográficos. Geralmente, isso aqui tem uns dados que me espantam, que eu fico impressionado, de fato, irmãos. Geralmente, onde você está quando acessa conteúdo pornográfico? A maioria esmagadora está onde? Em casa. Mas me espanta porque quase 7% dessas pessoas consomem esse tipo de material no trabalho. No trabalho. Aí você imagina o jovem cristão no trabalho, ou crente, sendo pego no flagra pelos seus companheiros de trabalho, fazendo esse tipo de coisa. Percebem? E aí, receber o poder do Espírito Santo de Deus para sermos testemunhas. E o maior o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse momento, o pecado fala mais alto. E todas as vezes que o pecado fala mais alto, meus amados irmãos, o sofrimento não vai ser pouco na nossa vida. Pode ter certeza disso. Se você ainda não desfrutou de uma realidade como essa, converse com talvez alguém que esteja ou tenha enfrentado uma situação como essa. O pecado é uma desgraça. Me permita usar essa expressão, porque a gente às vezes tem que chamar do nome certo. É algo que destrói, é algo que só traz o mal para o nosso coração. Nós precisamos lutar contra isso. Mas os dados me assustam, porque parece que a gente está perdendo essa guerra. O próximo, já está lá, rapaz, ele é mais... tá não, pode ir no próximo gráfico, viu, irmão? Aqui a gente começa a ver um desenho muito interessante, porque a pesquisa começa a tratar da questão das respostas, fazendo um paralelo com a faixa etária, tá certo? E aí eu fico extremamente assustado com esses dados também. Veja bem, com que frequência você vê conteúdo pornográfico? Por faixa etária. Primeiro susto que eu tenho, 13 anos já está envolvido com isso. Na realidade, todos nós sabemos que bem antes, tá certo? 13 anos já está velho. 13 anos já está velho, né? O acesso à pornografia hoje é uma coisa assim muito fácil. É muito fácil. O celular está na mão. Outros meios, outros veículos, está lá simples. Quando eu tinha 13 anos de idade, o acesso não era tão fácil como é hoje. Obviamente você então, se quisesse ter acesso a alguma coisa nesse sentido, você tinha que sair do seu quarto, você tinha que sair da sua casa, você tem que peregrinar aí por caminhos e meios. De 13 a 17 anos, veja, de forma diária, mais de 40%, todos os dias. Todos os dias. Configura-se vício. Só se você pensar como aquele cara que há 60 anos fumava. Ele diz assim: olha, eu fumo há 60 anos, nunca me viciei. Não sei de onde tem essa história que o pessoal fala, que quando você fuma fica viciado. Eu já fumo há 60 anos e eu nunca me viciei. Só se você tem esse tipo de pensamento. Todos os dias. Dos 18 aos 24, cai um pouco. Dos 25 aos 30, dos 31 aos 50. Dos 51 cai também. Sabe o que é que me chama a atenção? A geração mais antiga é um pouquinho mais resistente. Por quê? Porque são mais crentes. Eu estou aí no 31 e 50, né? Estou com 45.
Então eu sou mais resistente do que os do 18 e 24. Não, é justamente a minha geração não teve o acesso facilitado que a geração de hoje tem. Não deu tempo de criar a prática como se tem a prática hoje. E olha, vários estudos dão conta, e esse é um dado que é extremamente importante a gente observar também, que esse vício por pornografia, meus amados irmãos, ele tem causado transtornos psicológicos, transtornos afetivos. Existem estudos que associam o vício da pornografia com a separação extremamente acentuada de jovens casais. O cara continua casado e continua acessando e viciado a isso. E ele não vai largar isso com uma certa facilidade. É a banalização de todas essas coisas. Então, eu fico imaginando quando essa geração aqui que respondeu de 13, 17 chegar aos 50 anos. Percebe? Vocês fazem parte de uma geração que pode diminuir essas estatísticas. Pode colocar um freio nessas estatísticas. Próximo quadro. Com que frequência você vê conteúdo pornográfico? Isso é coisa de homem. Não, isso é coisa de homem. Obviamente que o índice com os homens é bem mais elevado, bem maior. Diário, mais de 20%. Semanal, mais de 60%. A cada 2 meses, quase 80%. Mas o que me espantou aqui, nessa perspectiva, às vezes, cultural que nós temos, 20% das mulheres que responderam acessam esse tipo de conteúdo todos os dias. Então, eu posso dizer que o uso da pornografia pode ser algo mais afeito aos homens, mas também é coisa de mulher. Não está isso não? Não é isso não, é esse aí, não. Volta um pouquinho. Isso aí, pronto. Tá aí, é isso aí. Bem, mas eu já falei desse, pode subir mais. O próximo. Isso é coisa de solteiro. Olha aí. Casados, 20%. Na realidade, está muito diferente não, tá? Vocês conseguem ver uma grande diferença entre solteiros e casados? E aí? Como é que ficam nossas esposas? Os maridos. Estatisticamente, o número de homens que mesmo depois de casado ainda acessam e fazem uso da pornografia é impressionante. Meus amados irmãos, isso é uma coisa muito séria. Isso é um câncer dentro da nossa sociedade que precisa ser combatido. E nós não vamos combater sem a força e sem o poder do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. O chamamento que eu faço a vocês nessa noite é para que eu e você, nós possamos buscar uma vida mais santa na presença do Senhor. Eu sei que ainda tem as perguntas, eu não vou me demorar muito não. Deixa eu só continuar aqui, porque de fato eu achei esse estudo bastante interessante. Com que frequência você vê conteúdo pornográfico por religião? Isso é coisa de descrente. Crente não vê. Não crentes, católicos, protestantes. Esse estudo foi feito pela Igreja Luterana. Eu quero crer que protestante aqui se refere àquelas igrejas mais históricas. Por exemplo, nós estaríamos incluídos nesse segmento aí, nós presbiterianos. Evangélico, pasme, os espíritas estão mais santos do que os protestantes, os evangélicos e os católicos. Eu não sei se nesses outros entram os ateus. Pasmem. E aquele lance de ser sal e luz do mundo, ficou aonde? Está lembrado dessa parte da Bíblia, não? Vocês sabem que uma das funções do sal é não deixar apodrecer. Sabe disso, né? A gente sabe que o mundo está em processo de putrefação, chegando a níveis de Sodoma e Gomorra. Eu não tenho dúvida disso. Se é que não chegamos já lá, ou passamos. E a igreja? E o jovem cristão?
Você, na sua turma de faculdade, de escola, tem sido sal? Tem interrompido essa podridão moral? Ou será que nós somos mais um, com a diferença que nós, no domingo, estamos na igreja, nós cantamos, nós estamos no sábado na programação do OMP, mas nós estamos caindo assustadoramente nesses termos. Deixa eu avançar. Você já viu nudes de alguém que conhece esse negócio? Por exemplo, eu sou de uma faixa etária que a gente não tinha nada disso. Eu particularmente nunca vi nada disso. Me assusto com a ideia de que isso exista. Eu me assusto com a ideia de que isso exista. Pode passar, viu, irmão? É a parte de assim, você já viu nudes de alguém que conhece por faixa etária? Isso, chegou, né? Dos 13 aos 17, está aí dos 18 aos 24. O gráfico sempre mostra que a geração mais nova está muito mais envolvida com isso do que a geração mais antiga. E mais uma vez a minha reflexão é, e quando essa geração antiga não existe mais e essa nova geração for a turma dos 50, como é que vai estar os que estão nascendo? Só Deus na causa, meus amados irmãos. Não sei o que é que nos espera no futuro, não. Não é bonito. O panorama aqui não é bonito. Você pode avançar, irmão. O próximo gráfico. A gente vai pegar só os gráficos. Eu vou mandar esse estudo para a Beatriz, tá bom? Vocês vão poder dar uma olhada. Manda também para o pastor Felipe. Você já enviou nudes por faixa etária? Sim, não. Sim, não. O não ainda está ganhando, mas daqui uns dias perde. Meu irmão, pode avançar mais um pouquinho. Esse é um dado que me assusta. Você já enviou nudes, Estado Civil, casados, mais de 20%. Você já pediu, casados, quase 30%. É um dado que traz preocupação ao nosso coração. Pode avançar, meu irmão. Pode pular o próximo. Um que tem, já enviou nudes por religião. Não, volta um pouquinho. Esse, por religião. Isso é coisa de descrente. Rapaz, os espíritas estão também aí, ó. Dos evangélicos está um pouquinho melhor. Dos protestantes, pela minha visão aqui, está praticamente igual, né? Pode avançar, irmão, está terminando já. Para quem você deixa essa parte, pula isso. Pode avançar no próximo. Como ocorreu o seu primeiro contato com o conteúdo pornográfico? Isso. Vi por acaso 44%. Alguém me enviou, me mostrou 33%. Jovens, principalmente aqueles que estão em idade escolar, faculdade, tenham muito cuidado com as amizades. A amizade que não nos leva a uma vida santa, ela precisa ser repensada urgentemente na nossa vida. Urgentemente. E aí o conselho é que, por que nós, enquanto igreja, não nos aproximamos mais? Nós que temos a mesma fé, nós que professamos o mesmo Cristo. Eu não estou dizendo que você não pode ter amigo fora da igreja, não é isso. Veja, eu estou dizendo que em algum momento a gente vai ter que ter o cuidado dessa influência negativa na nossa vida. E é muito difícil você lutar contra isso. Então, se nós estivermos mais unidos, existem movimentos hoje, eu infelizmente não vou ter tempo para falar sobre eles. Existem outro material do reverendo Augusto Nicodemos sobre isso, que ele vai falar de alguns movimentos que existem, tá certo? Que tenta dar esse suporte, esse apoio, especialmente para os jovens. Especialmente para os jovens. Quando a coisa estiver difícil, nós vamos buscar ajuda uns nos outros, não é? Irmãos, tem mais um bocado de coisa aqui, mas o tempo não permite avançar mais. Aliás, só o último, porque
tem cada dado aqui impressionante. Você considera a pornografia algo bom ou ruim para a sociedade? O próximo gráfico aí. Isso. Olha só a pergunta. Você considera a pornografia algo bom ou ruim para a sociedade? 50%, muito ruim. Ou seja, eu considero muito ruim, eu tenho consciência de que é ruim, mas eu faço uso. Veja, não é algo inconsciente. Não tem como a gente estabelecer desculpas, a culpa é do outro, foi sem querer, é inconsciente. Não, o pecado é uma realidade. E aí, irmãos, eu vou finalizar por aqui, porque o meu chamamento para os irmãos nessa noite é de fato por uma vida santa. Nós temos que ter consciência das nossas limitações. Eu não falo aqui como um super-homem, como alguém que é mais santo do que qualquer um de vocês, mas nós precisamos reconhecer o problema. Nós precisamos chamar o problema pelo nome. Pecado é pecado. Nós não podemos normalizar o que é errado. O que é errado é errado. O que é certo, ponto. E o nosso parâmetro para o que é certo e para o que é errado não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que o meu professor fala, não é o que está vigente na cultura atual. A minha base para o que é certo e errado é a palavra de Deus. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Eu vos escrevi, é a palavra. Nós temos a palavra. Nós somos fortes para buscar nessa palavra. Nós temos a força do Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida. Enquanto igreja, nós precisamos reagir, nós precisamos transformar e não tomar a forma. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, esse tipo de ética hedonista como sendo algo normal, porque não é. E não esqueça, eu não trabalhei muito isso. Eu acho que nesse estudo vai falar sobre isso. O índice de casamentos desfeitos, de casais infelizes pelo uso da pornografia é assustador. O jovem começa fazendo uso antes, ele casa e continua fazendo uso. É algo que de fato tem trazido um prejuízo terrível aos indivíduos. Questões psicológicas, questões pessoais, a família, a igreja e por aí vai. Eu vou parar por aqui, senão eu demoro mais. Bia, fique à vontade. Estou à disposição se os irmãos tiverem alguma pergunta. Pessoal, quem não quiser levantar a mão para fazer a pergunta, pode mandar no meu WhatsApp. E quem não tem o meu WhatsApp, que for da 7ª, pode mandar para a Marine, que ela vai estar me mandando, certo? Alguém quer começar? Ninguém? Que absurdo. Eu vou ler uma que mandaram aqui. Além das consequências espirituais, quais as consequências no casamento do consumo ou vício em pornografia durante a juventude? Muito bem, é como eu falei, eu não sou especialista, talvez algum psiquiatra, psicólogo, cristão possa ter um estudo mais detalhado sobre isso, mas aquilo que eu já li, é claro que isso tem um prejuízo muito grande na vida do casal, na vida conjugal, na vida sexual do casal, tá certo? O mundo da pornografia é um mundo faz de conta. As pessoas projetam que a sua vida sexual vai ser naquele mesmo nível, esquecendo-se que aquilo é um filme, ou que aquilo é uma encenação, não é? E aí você pode criar expectativas para o seu esposo, para a sua esposa, que não vão ser atendidas. Na pornografia é todo mundo bonito, não é? É todo mundo muito bem, obrigado. O casamento a pessoa envelhece, a barriga cresce, a lei da gravidade atua pesadamente, não é? E isso traz efeitos no que eu projetei para a realidade, não é? A realidade é acordar, e eu estou pensando aqui no casal, obviamente, eu não posso pensar fora dessa realidade. A realidade é a pessoa acordar com o cabelo todo assanhado, sem maquiagem,
com bafo, né? E por aí afora vai. Não estou querendo assustar ninguém não, mas é a vida normal. A vida 2 é assim. É diferente da novela, do filme, não é? É diferente da cena que tem toda uma produção para que aquilo seja real. Então tem sim problemas psicológicos, problemas conjugais seríssimos, seríssimos. Eu pergunto aqui às mulheres, qual é a mulher, a gente já viu que não é coisa só de homem, mas eu pergunto, qual é a mulher que gostaria de saber, ficaria extremamente feliz em saber que o seu esposo faz uso de pornografia? Só aqui a gente já tem um bom ponto para pensar. Mas alguém aqui? Jonas quer fazer uma pergunta aí, né? Eu não sei se envolve pornografia propriamente dito diretamente, mas o que o senhor acha dessas, envolve sexualidade, né? Dessas modas, entre aspas, de sex shop gospel, dessas questões que tem trazido algumas questões seculares, né? Sim. Até sex shop, não, aí entra pornografia mesmo, de filmes. Certo. Gospel, para o casal, né? Para o casal. Certo, vamos lá. Tem um texto bíblico que diz que o leito tem que ser sem mácula. Não, veja bem, além de ser a vida sexual, a sensualidade restrita ao casal, tem que ser sem mácula. Aí me desculpa, eu não tenho como imaginar um casal tendo uma relação pura, sadia e santa, com todos esses fetiches possíveis e imagináveis. Eu acho que isso não nos compete. Eu acho, até porque me parece que isso talvez seja muito mais fruto daquilo que a gente consome e tenta aplicar na realidade do que um desejo propriamente dito. E há, obviamente, quem possua desejos os mais esdrúxulos possíveis. A psicologia cristã vai tratar disso, inclusive, em alguns casos até, como casos de patologia mesmo, de transtornos e tudo mais. Então, eu particularmente não considero sadio, bíblico. Eu acho que nós não precisamos, não necessitamos. Me permita aqui, eu vou ser muito franco com vocês, tá certo? Eu acho que o casal cristão não precisa de uma algema, de uma, sei lá, de fantasias, disso ou daquilo outro. Eu acho isso extremamente esquisito, até porque você vai projetar então outra pessoa, você vai imaginar outra coisa, não é? Lembre-se que a mente está envolvida naquilo. Então, se você está fazendo isso, você está maculando o leito. Que o leito seja sem mácula. Eu particularmente acho que está relacionado a essa visão distorcida, talvez fruto, né, de um consumo de pornografia muito acentuado, ou de um consumo de uns anos para cá virou moda, né, você se aconselhar com profissionais que ensinam a fazer esse tipo de coisa. Eu particularmente prefiro me aconselhar com a palavra do Senhor, com a palavra de Deus, que fala absolutamente tudo daquilo que nós precisamos. Eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui, porque tem a ver com essa resposta. Dentro do casamento, existe algo sexual que a Bíblia não permite? O quê? Umas coisas dessa aí, por exemplo. Uns negócios esquisitos desse aí. Esses fetiches exacerbados. É porque assim, eu vou ter até dificuldade de responder isso, porque eu nem imagino o que estaria sendo cogitado, porque existe tudo e mais um pouco. Então há um limite, obviamente que há um limite para isso. O limite é a santidade, é o leite sem mácula, é o que a palavra de Deus preceitua, é a ordem normal do corpo e dos órgãos do corpo. Existe uma ordem normal nessas coisas. Eu não sei se eu me fiz entender. Aqui foi telepatia. Pensa nas perguntinhas maravilhosas. Reverendo Igleto,
Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver totalmente com o tema. Está no viés aí que o Hugo colocou, mas só acrescenta, né, que o pastor Digleito colocou. Alguns anos atrás, irmãos, eu atendi um casal e, creio eu, pelo desenrolar do tratamento ali, a conversa pastoral, é que essa pessoa entrou no casamento sem tratar a questão da pornografia. E criou-se uma expectativa na alma e no coração desse homem que o casamento seria a solução para o seu desvio moral. Lé do engano. Porque o casamento por si só, enquanto o Espírito não tratar o coração dessa pessoa, ele não se libertar desse vício, o casamento não vai tratar isso. Verdade é que isso aconteceu na vida desse casal. O que aconteceu? Houve um momento na vida da caminhada conjugal em que esse marido, ele não mais tinha relação sexual com a esposa, e ele era viciado no sexo virtual. E houve um momento que ficou insustentável a vida conjugal. Por que eu estou dizendo isso para vocês? É que enquanto eu não trato isso espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, para entrar no casamento, o casamento não resolve esse problema. É uma questão pessoal, de moral. Então, eu quero, antes de fazer a pergunta, pastor Digleito, colocar isso é muito importante. O tema proposto aqui, diretoria da Mostarda, é muito importante porque tem muita gente que precisa ser curada. Casamento não resolve isso. É um tratamento com Deus, tem que ser um tratamento muito sério com Deus. Então, Perfeito. O fim desse casamento foi algo que era extremamente plausível, porque esse homem não se tratou, não se rendeu ao Senhor. E aí entra aqui uma questão: será que ele era convertido ou não? Enfim, mas esse casamento foi destruído porque ele chegou a confessar: eu não sinto prazer com minha esposa. Sim. Eu sinto prazer com sexo virtual. Então veja que o cara era danadinho, o bicho era empolgadinho, viu? Mas veja só, minha pergunta é o seguinte: quer completar alguma coisa, pastor? Fica à vontade aí. Não, só para tentando acrescentar um pouco, e o pior de tudo é que um cidadão como esse, ele vai de repente procurar uma ajuda em profissionais não cristãos. Sabe o que é que esses profissionais vão dizer? Tá tudo ok, experimenta, é isso mesmo. Percebe que a coisa é mais séria às vezes do que a gente imagina? Então, eu não tenho como curar um problema como esse, senão na palavra de Deus, no aconselhamento cristão, num quebrantamento pessoal, no confronto de pecado mesmo. A palavra de Deus precisa nos confrontar, dizendo: você está errado. E se eu não compreender isso, eu vou criar e ter problemas sérios na minha vida, casamento e na vida como um todo, porque vai ser uma pessoa também frustrada, vai ser uma pessoa infeliz, que sempre vai estar precisando disso para gerar um prazer mórbido. E aí fica claro para a gente que há, de alguma forma, muito bem colocado pelo pastor Digleito, que há de alguma forma um levante até social, para que o contraponto bíblico paulino de que a mudança é mental, há um contraponto do mundo em relação a essas coisas. Essa agenda aí 2030 aí da ONU, essa ideia de Antônio Gramsci, dessa escola de Frankfurt, dizer que tem que trazer o marxismo cultural, uma mudança mental, um amor que tem que ser livre, e aí os jovens estão sendo bombardeados na universidade. Nós precisamos estar atentos para essas realidades, de que a mudança é um contraponto bíblico descarado, gente, de que o amor é livre, como bem colocou o pastor Digleito. Você chega para o psicólogo, ele vai dizer: cara, isso é liberdade, faça. Ele, dependendo do psicólogo, ele vai dizer: faça, você está se descobrindo. Isso vai para todos os viés, descobrindo na ideia ideológica, de gênero, da homossexualidade. Há uns anos atrás eu li um livro que o autor dizia: olha, essa condição do sexo com uma pessoa do mesmo sexo lhe traz uma dependência, assim como um drogado. Ou seja, ele tem uma dependência fisiológica. Eu fiquei pensando sobre tem uns lances químicos aí envolvidos. Exatamente, ou seja, eu não entendo. O cara que entra na igreja e era homossexual e se converte, é convertido pelo Espírito Santo, ele tem que ser tratado, porque há uma dependência fisiológica, ele necessita daquilo, uma coisa louca, gente. É como um drogado que recorre às drogas, não por safadeza, mas uma necessidade.
fisiológica de buscar a droga. Assim é a pornografia, uma necessidade mental. Também. Assim é a homossexualidade. Exatamente. Assim uma série de coisas que aí eu não vou entrar agora nesses méritos. Mas a minha pergunta é o seguinte, pastor Digleito: o que é que o senhor acha de um casal casado usar um motel? Eu acho que um hotel é melhor. Tira o M, bota um H. A mulher faz a pergunta e responde. Porque mulher faz a pergunta e responde. Porque é só uma brincadeirinha, vê só. Cara, se liga que hoje você vai ter que ir pro hotel. Olha o meu conceito. Cara, motel, vamos pensar aqui, abertamente. Motel você entra escondido. Mas sou casado, pastor. Mas, cara, o cara entra e quem passa e vê tua placa não vai saber se entrou com sua mulher. Hotel, você entra de mãos dadas, cabeça erguida e ainda tem um café da manhã. Exatamente. E o provavelmente fica quieto aí para não falar besteira. Provavelmente a cama vai estar mais limpinha, mais higienizada, tudo mais... Bem melhor. No hotel, provavelmente. você faz o check-in lá, amanhã eu saio, fica até 10 da manhã, você dorme mais, você tem mais tempo para... Tá ligado, né? Então, é melhor, não tem aquele lance de hora, né? Não. É o dia todo, é a diária. No motel, o cara entra escondido, aquele negócio meio estranho. Gente, olha, é melhor um hotel. Eu tô com o pastor Digleito, tá, gente? Troca o M pelo H. Eu vou fazer uma pergunta antes, Levi, rapidinho. Na verdade, foram algumas perguntas que chegaram e tem um pouco assim o mesmo assunto. Durante a sua resposta, pastor Digleito, você falou um pouco sobre buscar ajuda, aconselhamento. E aí eu vou juntar algumas perguntas, tá? Tenho problema com pornografia. Já compreendi que é pecado, mas não consigo abandonar. O que eu faço? Ainda que a gente esteja falando desse tema, ainda é um tabu. O que você diria para pessoas que vivem nessa prática, mas não conseguem abrir seu coração para alguém? E a última, como o discipulado pode ajudar nesse processo? Beleza, joia. Eu tenho outro material que eu peguei que tem 7 dicas de como se livrar disso. Eu vou mandar também. E aí eu vou enfatizar uma delas que eu acho que é importante. Existem situações na nossa vida que nós não damos conta sozinho de sair delas. Então é importante que você procure alguém que lhe confronte em amor. A Bíblia, de forma muito sábia, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns para os outros. Eu não estou dizendo que você vai, a partir de agora, botar no seu Instagram, não é? Ou botar o carro de som na rua, não é? Eu faço isso, eu faço aquilo. Não é isso. Nem estou lhe chamando para vir aqui na frente. Vá, meu filho, fale tudo. Não. Mas você tem alguém que você pode compartilhar isso, você pode chorar, que você pode pedir ajuda. É importante isso. Eu acredito que você pode procurar um pastor da sua igreja para isso. Se você não vê em mais ninguém que possa fazer isso, há aqueles que podem encontrar um amigo crente, cristão, que talvez ao ser procurado tenha o mesmo problema. E um vai confrontar o outro. Então assim, eu acredito que existem situações em que nós não damos conta sozinho e nós vamos precisar ser confrontados para mudança de rumo, tá certo? Para mudar a rota. Então, que você procure esse confronto. Agora, procure esse confronto em pessoas cristãs. Eu, particularmente, indico os pastores. E se, porventura, nós, pastores, passarmos por isso, procura outro pastor. Ou procura outro amigo, ou procura outra pessoa. Não importa, nós precisamos de ajuda. Nós estamos lutando contra algo que é muito forte e que está destruindo a nossa sociedade. E que pode destruir a sua vida e pode destruir o seu casamento. Não é isso que você quer. Não é isso que eu quero. Nós temos duas opções. Ou nós ficamos como estamos, aprofundamos o nosso vício, fazemos uso, ou tentamos parar. Pastor, não dou conta sozinho. Eu tenho um conhecido meu que ele tem muita vontade de ser crente. Diz ele, né? Mas o problema dele é mulher. Ele disse, pastor, olha, eu queria muito ser crente, mas dá não. E realmente ele tem uma vida bastante devassa nesse sentido, não é?
tem que lutar contra isso. Bloqueia, fecha, não é? Trava a comunicação. Talvez em algum momento faça que nem José, corra, fuja da tentação. Não deixe o start, né? Dar um início naquilo. Não sei se eu respondi. Procure uma pessoa que você possa abrir o seu coração, peça ajuda. Se você não achar, procure o pastor Felipe, se você for aqui da igreja. Se for da sétima, procure o pastor Digleito. É bem interessante isso, pastor, que você está falando, porque um dos processos do discipulado é esse hábito da confissão de pecados, né? Sim. E a Bíblia fala para a gente confessar os nossos pecados para que a gente seja curado. Então, o discipulado, ele traz, né, essa intimidade com alguém para que a gente possa estar confessando os nossos pecados. E é muito bom a gente ter essa noção de quem a gente vai procurar, né? Porque muitas vezes a gente procura alguém que está mais fraco do que a gente. Então, não vai dar muito certo. Ou que tem uma visão que não é cristã da vida e complica. Porque a gente às vezes tem buscado muito mais conselhos fora da igreja, com colegas de trabalho, Isso. essas coisas de que a grande dentro, questão né? é, quando você vai buscar conselho, você quer mudar de vida ou quer alguém que diga o que você quer ouvir? Veja, é como o pastor Felipe disse, tudo começa aqui, a luta está aqui. Eu quero mudar, eu estou decidido a mudar. Então eu vou procurar quem? Eu vou procurar alguém que vai me ajudar a mudar. Eu não vou procurar alguém que vai dizer, nada, que nada. É isso mesmo, não vi lá as estatísticas não, está todo mundo ruim das pernas. Aí isso não é ajuda, né? Pastor, eu ia fazer uma pergunta aqui quanto a conteúdo que a gente vê, seja série, seja filme, e aí ia usar até a palavra sensualidade. Eu não entendi. Eu ia fazer a pergunta aqui sobre conteúdo que a gente vê, séries, filmes, tudo isso. Certo. Ia falar da questão da gente se deparar com sensualidade nesses conteúdos. Mas a questão é que é muito comum que a gente não veja nem sensualidade, mas Sim. sexo explícito mesmo e, enfim, por que não pornografia, né? Até onde vai esse limite? E aí a questão é, qual deve ser a nossa postura mediante esse tipo de coisa, enfim, conteúdos que a gente vê se deparar? Porque, assim, eu posso conhecer o meu limite, posso negar ver aquilo quando eu, no decorrer da série, do filme, vejo esse conteúdo, mas fazendo isso, eu não vou estar fazendo mal a mim, mas vou estar financiando, né? Vou estar contribuindo com isso, ou ainda vou estar contribuindo para a banalização disso. É uma pergunta bem complexa. Complexa e muito difícil, né? A nossa relação com a cultura pop, vamos dizer assim, que está permeada em tudo que é canto. Séries, filmes, que tem claramente hoje uma agenda, tá certo? Que contraria os princípios cristãos. Quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto de cultura pop. Mas eu acho que tem limite. Aí a gente vai ter que saber colocar esse limite, não é? Por exemplo, eu gosto muito de Star Wars, né? E assim, cada vez mais que a Disney, acho que foi até o Rafael que disse que a Disney tem hoje um departamento que tudo que ela produz, Marvel, Star Wars, tudo. Esse departamento avalia se nesse conteúdo está lá feminismo, ideologia de gênero, tudo relacionado a essas teses hoje da agenda da ONU 2030, né? E as teses hoje defendidas por essa turma aí. Então, por exemplo, eu gosto de Star Wars, eu coleciono action figures, eu gosto de gibi, eu gosto de tudo isso. Mas no dia que eu perceber que passou do limite, eu não vou ter nenhuma dificuldade de parar de consumir. Nenhuma dificuldade. Mas não vou, eu estou falando eu. Não estou dizendo que todo mundo vai ser assim. Porque assim, eu tenho um limite para você gostar. Eu só gosto. Eu não sou fã de me esgoelar, de chorar. Não, meu coração e a minha vida é de Cristo. Não é? Ele é a razão do meu viver. Não é nada disso que é a razão do meu viver. Então, nessa discussão do consumo da cultura pop, você tem os mais radicais, não consome de jeito nenhum. Você tem os nada, isso é besteira. Não sou nenhum nem outro, tá certo? Eu acho que tem coisa séria. Eu tenho evitado que o meu filho mais novo já assista coisas
até gostava, assistia. Hoje eu tenho colocado até fazendo às vezes alguns contrapontos. Ele gosta muito da máfia, às vezes fica chateado, irritado, porque eu por exemplo, disse que o filme do Homem-Aranha foi péssimo, e eu acho que foi péssimo mesmo, né? E ele fica bravo, porque ele gosta muito do Homem-Aranha, eu fico mexendo com ele. Mas é aquela ideia de você... péssimo não, foi ruim. Deixa eu mudar o adjetivo. Bom mesmo foi Sing 2. Alguém já assistiu? Que filme? Recomendo, viu? Não sei nem se está mais no... Sing 2 melhor do que Homem-Aranha, ó. 10.000 vezes. Depois vocês assistem e digam se eu estou certo ou se eu estou errado. Então, irmão, eu acho que vai ter que ter um limite em alguns momentos. A gente não pode se deixar levar por essas coisas no sentido de que eu sou um fã incondicional. Isso não existe. Tem condições, tem limites. Então, aí você vai lá, sei lá, Netflix, que também, na realidade, hoje quase tudo, né? Eu estou na expectativa da série nova que vai sair agora do Senhor dos Anéis, na Amazon Prime, mas já vi que já estou preocupado, né? Eu pelo menos fico feliz porque o Tolkien, antes de morrer, ele deixou expresso em contrato que a Disney não pode tocar em Senhor dos Anéis. Então vocês nunca vão ver a Disney produzindo nada do Senhor dos Anéis, o que eu acho bastante interessante porque eu gosto do Senhor dos Anéis, né? E acho que a Disney está estragando muita coisa. Então, tomara que seja preservado. Mas dentro da própria Amazon, parece que já... Amanhã vai ter o primeiro trailer, né, no Super Bowl e tal, estou na expectativa aí. Qualquer dúvida dessas coisas, você fala com o pastor Felipe, que ele entende desse negócio tudo. Ele Kézia. Então, assim... Beleza, eu vou assistir, mas a partir do momento que eu ver que começa a deturpar demais, cara, eu não tenho nenhuma dificuldade de abandonar aquilo. Aí eu estava falando, Netflix, né, você tem lá Netflix, eu não tenho Netflix, já tem um tempo que eu, por opção mesmo, decidi não financiar, né? Aí você vai lá, Sex Education, né? Misericórdia. Aquilo ali é uma deseducação. Eu assisti a primeira temporada... Aquela coisa que você assiste até para entender o que é que está passando no mundo, o que é que os nossos jovens, adolescentes estão consumindo, é complicado. Muito, muito, muito complicado. Então não recomendo, muita coisa eu não recomendo. E até aquilo que eu gosto e acho bom, a partir do momento que começar a escancarar e ferir demais a palavra de Deus, o meu Deus, eu também não tenho nenhuma dificuldade de abandonar. O meu coração é do Senhor, a minha mente está cativa a Deus e o meu compromisso primeiro é com Ele. Essas coisas são supérfluas. Gente, por conta do tempo, a gente vai para a nossa última pergunta, tá bom? Que vai ser... Então, boa noite, pessoal. Pastor, não é uma pergunta em si, mas uma observação. Pois não. Já estou quase me formando em engenharia pela UFAL. E o que a gente observa é muito difícil sobreviver como crente na UFAL, na Universidade Federal. Qual é o curso? Engenharia de Petróleo. Se você fosse para o Chica, você ia saber o que é pior ainda. Então, passei por lá. O que a gente percebe é muito difícil. E quando o crente entra na UFAL, é quase certeza que ele vai desistir. Por quê? A gente não desistir do curso, sair da UFAL. Ou do curso ou de Deus. Mas aí é do curso, assim, entendi, do curso. O que acontece é não tem grupos de apoio religioso dentro da UFAL. O que mais tem de comum são os católicos, que nunca... É muito difícil um católico negar fé ou deixa de encontrar com os seus pares ou com os seus amigos para orar. E o que acontece também é que essa pessoa está deixando uma oportunidade para trás. Às vezes a família não tem condição de pagar uma faculdade particular e essa pessoa tem que recuar, desvincular de um sonho que a pessoa estudou tanto para conseguir. Aí a pergunta é,
você está tentando se desvincular ou sair do pecado, não se aproximar do pecado, que é, nesse caso, uma universidade federal. Certo. Mas você também sabe que, através dessa instituição, você vai conseguir atingir voos mais altos. Sim. E falando como alguém que estudou engenharia, ou quase está me formando, o mais que você ganha conhecimento, surge um tipo de conflito dentro da sua própria cabeça. Por quê? Não sei se alguém já questionou, mas as pessoas que falam tanto de ciência, rapaz, que ciência é essa que quer negar a vontade de Deus? Que ciência é essa? E falam tanto como se fosse uma coisa, todo mundo tem que concordar com isso. Nem os cientistas concordam com a mesma coisa. Existem vários pontos de vista. Ô, irmão, como é teu nome? Ebenezer. Ebenezer. Sem querer lhe cortar, mas só para deixar assim claro. Ebenezer, eu entendo perfeitamente a situação. Mas, meu irmão, não é só um privilégio, entre aspas, de quem está na UFAL experimentar situações como essa. A vida é assim. Na realidade, a gente hoje tem muito essa ideia, não, chega na faculdade, não. É ensino fundamental já. Ensino fundamental. Eu tenho uma esposa que é professora do 6º ano e um certo dia falando sobre aborto, da salinha dela lá, não sei, 30 crianças. Quer dizer, 6º ano é 10 anos, 11 anos? 6º ano é 11 anos? 11 anos. Da turma lá, só um foi contra o aborto, o resto tudinho. Eu estou falando de crianças de 11 anos que já estão defendendo o aborto. Quando a pessoa chega na UFAL ou em qualquer outra faculdade, já está amaciada. Ali você só vai passar por um processo de desconstrução mais acentuado, tá certo? Aí quando você desconstrói, porque essa é o modus operandi, quando você desconstrói, é como se você estivesse formatando. Você está formatando ali o HD e você implanta agora o que você assim achar que deve implantar. Então, meu irmão, o que é que eu lhe digo com relação a essa sua observação e a todos nós, jovens cristãos? Nós precisamos ir mais para a UFAL. Agora nós precisamos ir para a UFAL para fazer a diferença. Na UFAL, no SESMAC, na UNIT, no trabalho, seja lá onde for. Por quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O seu drama, a sua luta, eu compreendo perfeitamente. Essa é uma preocupação, por exemplo, que eu tenho como pai dos meus filhos, que vão enfrentar esse mundo que é um mundo hoje hostil. Na UFAL você vai ter, raramente, não sei hoje como é que está a ABU, né? Talvez um grupo ou outro, um grupo católico ou outro. A cada dia que passa o espaço está menor. Besteira você achar e imaginar que a universidade é um ambiente plural. Não é plural, não é, Muito em hostil. hipótese nenhuma, hostil não é. também. Isso aí é uma falácia terrível. Chegue lá defendendo uma ideia que seja contrária à ideia majoritária, para você ver se você não vai ser cancelado, expulso, se brincar, levar até uma pisa, tá certo? Então não é um ambiente plural de ideias. Agora tem como a gente enfrentar. Eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, meu irmão? Nós precisamos ocupar os espaços. Enquanto crentes, cristãos, agora nós precisamos ocupar os espaços com firmeza de fé. Agora também tem um curso ou outro que vai ser assim, quase um trabalho hércules você conseguir se formar naquilo. Porque o seu TCC provavelmente não vai ser aprovado, você não vai conseguir fazer o mestrado, só se você entrar naquela linhazinha restrita dali, né? Pastor, aí que chega a parte mais importante. Como cristão e vivendo nesse mundo atual, é muito importante saber se posicionar, saber no momento certo para ocupar aquele espaço. Por quê?
quem está te colocando tem um viés ideológico. Sim. E você vai fazer uma prova, não você vai querer botar toda a sua fé cristã naquele papel. Você vai dar errado. É verdade. Vai dar errado. Então, o importante é saber como você vai ficar um pouco tranquilo para ocupar aquela vaga. Isso. Nem como um ministro de STF. Lá no Senado você precisa falar cada coisa, apesar que você não acredite. Mas você chegando lá, você consegue fazer a diferença. É isso que importa. Tem que ter sabedoria. A palavra de Deus diz que a gente tem que ser muito importante. astuto como as serpentes, né? Obviamente, não estou dizendo que a gente vai mentir nem nada disso, mas tem que ter inteligência emocional também, firmeza na cosmovisão cristã, ocupar os espaços, ser sal e luz, fazer diferença e vamos para frente que Deus está no barco da nossa vida. E se Deus é por nós, não há quem possa nos deter. Bia, fica à vontade. Obrigada, irmãos, pastor. obrigado pela oportunidade. Deus abençoe aos irmãos. Amém. Pessoal, antes da gente encerrar, eu vou chamar a Vitória, que é a presidente da UMP da Sétima, para estar fazendo essa oração final. E para os membros aqui da igreja, fiquem ligados no Instagram para saber as próximas programações e as novidades que estão por vir, certo? A gente vai orar, depois da oração a gente fala o nosso moto e eu gostaria que vocês viessem aqui para frente para a gente tirar a nossa foto oficial, pode ser? Oremos. Senhor e grandioso Deus, agradeço, Senhor, pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui aprendendo, Senhor, mais da Tua Palavra. Agradeço a vida do pastor Digleito, do pastor Felipe, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, nossas igrejas, nossos UMPs. Que possamos sair daqui, Senhor, mais fortificados, que possamos trabalhar, Senhor, esse conhecimento que aprendemos hoje em nossa vida, que possamos meditar em busca de sermos, Senhor, jovens mais santos e igreja mais santa. Em nome do Senhor. Amém.